E nesse capítulo, o início fala sobre os discípulos, Jesus perguntando para os discípulos o que diziam dele, né? E eles responderam que alguns diziam que ele era o Messias, outros diziam que ele era Elias, e Jesus respondeu para eles que Elias já havia voltado e já tinha partido para o plano espiritual. E eles entenderam que ele estava falando sobre João Evangelista. Portanto, Jesus estava falando naquele momento sobre reencarnação, né? E a gente vai falar sobre o item 24, né, que é as instruções dos espíritos, né? E ele começa assim: quais são os limites da encarnação? E aí a resposta é de São Luís, em Paris, 1859. A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se por isso se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito, visto que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, consequentemente, menos sujeito a vicissitudes. Num grau mais elevado, ele é diáfano e quase fluídico. Passo a passo, ele se desmaterializa e termina por se confundir com o perispírito. Segundo o mundo ao qual o espírito é chamado a viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas, eteriza-se mais e mais, até a purificação completa, que constitui a natureza dos espíritos puros. Se os mundos especiais estão destinados como estações aos espíritos mais avançados, esses não estão sujeitos a eles, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento no qual se encontram lhes permite viajar por toda parte, onde são chamados pelas missões que lhes são confiadas. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal a qual a vemos na Terra, pode-se dizer que ela está limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, por consequente, libertar-se mais ou menos prontamente, trabalhando pela sua purificação. É preciso considerar também que no estado errante, ou seja, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito tem relação com a natureza do mundo a que o liga o seu grau de evolução. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme for mais ou menos desmaterializado. Bom, o que São Luís estava explicando aqui é que não existe um limite de reencarnação. Isso depende de cada um de nós. Nós que estamos aqui na Terra, e aqui, infelizmente, ainda o mal impera, existe o bem, mas o mal ainda está acima do bem, né? Então, nós viemos aqui para aprender, para nos melhorarmos intelectualmente, moralmente, para tirar todos esses defeitos nossos, transformá-los em virtudes, e aí, quando passarmos para o outro lado, estaremos um pouquinho melhor. E depende somente de cada um de nós essa evolução. Se nós conseguirmos evoluir o suficiente para sermos espíritos puros numa encarnação só, que eu acho bem impossível, né? Mas se conseguíssemos, estaríamos num plano superior na próxima encarnação. Então, não existe quantidades de reencarnação. Isso depende de nós, de cada um de nós. Uma pessoa pode reencarnar centenas de vezes, outra milhões de vezes, até chegar à purificação total. E ele fala sobre, conforme vamos nos purificando, vamos ascendendo a mundos melhores, né? Quando a Terra passar para um mundo melhor, espíritos mais purificados estarão encarnados aqui. E o nosso perispírito, que é uma parte, nós somos divididos em espírito, perispírito e o corpo material. Esse perispírito também vai se purificando. E dependendo do estado evolutivo da pessoa, a materialidade, em alguns lugares, nem é necessário. Só o perispírito e o espírito já é o suficiente para ele poder cumprir a sua missão. E diferente de nós aqui, que ainda não somos espíritos ultra evoluídos, né? Esses espíritos, eles podem sair do plano que eles estão e visitar outros mundos.
em missões, missões de paz, missões de conhecimento, né? Trazer conhecimento àqueles que ainda estão evoluindo. Nós ainda não conseguimos fazer isso. E aí, talvez, a descrença de muitos, né? Não acreditar que nós somos espíritos. Isso que nós estamos usando, essa parte carnal, é apenas um envoltório para cumprirmos a nossa missão aqui. Mas é um envoltório muito bom, feito por Deus, e que nós também devemos manter muito bem, porque é um corpo perfeito que Deus criou para a gente conseguir fazer a nossa missão aqui na Terra. Então, o que nós temos que fazer, além de cuidar do corpo material, principalmente evoluirmos espiritualmente, moralmente, e através dos ensinamentos de Jesus é que nós vamos conseguir fazer isso, colocando em prática o que ele falou, e está tudo aqui no Evangelho. É isso que o São Luís mais ou menos explicou para a gente. Tá? A encarnação é uma punição, e somente os espíritos culpados é que eles estão sujeitos? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessário por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigadas a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação, e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam o seu progresso. E assim, por sua obstinação, pode prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. São Luís aqui novamente toca no ponto que não existe um limite mínimo de encarnação ou uma infinidade de encarnações para que a gente possa resolver todas as nossas vicissitudes, todos os nossos vícios, todo o nosso problema moral, né, que muitas vezes a gente tem. E aqui ele deixa bem claro que o problema é, muitas vezes as pessoas vêm para esse plano e cometem o erro, têm um problema para resolver e continuam cometendo ele de encarnação para encarnação para encarnação. E isso prolonga as encarnações que a gente tem na Terra e torna a pessoa, muitas vezes, o espírito pode pensar que aquilo é um castigo para ele, mas não é um castigo. Deus nos dá o livre-arbítrio e dele nós fazemos bom ou mau uso. E a gente que muitas vezes fica retomando esses vícios e não consegue se resolver. Enquanto outros, como disse o Pedro, com poucas vezes reencarna e consegue subir no degrau de apuração espiritual. Então é aquilo, a responsabilidade é de todos nós. Ninguém vai fazer por nós aquilo que Deus nos deu como tarefa. Então, precisa acreditar, tentar resolver os conflitos e meditar sempre que todo mundo é igual, só que depende só de cada um de nós resolvermos esses conflitos para poder galgar aqui a limpeza espiritual, para poder sair desse mundo ou, com agora a mudança que a gente está tendo no planeta Terra, continuar até reencarnando nele. Uma comparação vulgar nos fará melhor compreender esta diferença. Um estudante não atinge os seus graus superiores sem ter percorrido a série de classes que o levam até lá.
Essas classes, por mais trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim, e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada, encontrando menos dificuldades. Acontece o contrário com aquele que a negligencia, que a negligência e a preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é, porém, o estudo que constitui uma punição, mas a obrigação de recomeçá-lo em cada classe. É o que se passa com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está no começo da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a inteligência. Mas para o homem esclarecido, em que o senso moral está largamente desenvolvido, e que se vê obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústias, enquanto já podia ter atingido o fim, é um castigo, pela necessidade em que se acha de prolongar a sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração de sua encarnação material, mas franquear de uma vez os graus intermediários, que os distanciam dos mundos superiores. Nessa parte a gente pode ver o exemplo que São Luís deu sobre a escola. Ele é muito válido, porque muitas vezes nós vemos as pessoas próximas, ou até mesmo a gente, caindo sempre nos mesmos erros, repetindo as mesmas falhas e sofrendo da mesma forma. Bom, existem pessoas que já encarnaram um certo tanto de vezes e conseguiram entender um pouquinho sobre a lei do amor e praticam um pouquinho esse bem. Claro, na Terra não há ninguém perfeito, então devemos sempre buscar se melhorar. Mas algumas dessas pessoas caem no erro de achar que já nasceram boas e está ótimo, porque são melhores do que muita gente. Mas a doutrina vem nos esclarecer que não é bem assim, que a vida corpórea só existe unicamente para buscarmos a evolução. Então seria muito erro da nossa parte achar que somente não fazer o mal já é o suficiente, ou fazer o bem que hoje a gente já consegue fazer está ótimo. Se nós já conseguimos não agredir o próximo e a nós mesmos, tendo um mínimo de amor ao próximo e amor próprio, nós devemos agora buscar usar a luz da doutrina, que pode nos levar a grandes maravilhas espirituais, né, para buscar sempre essa melhora, porque por mais que nós possamos achar que já alcançamos um certo grau de, como eu posso dizer assim, de evolução em algumas certas áreas, quando a gente busca a reforma íntima e olha para dentro, a gente vai encontrar muitas outras coisas que podem e precisam ser melhoradas. E mesmo para um espírito encarnado aqui entre nós, que já está cansado de viver num mundo de dor e sofrimento, ou para um espírito até preguiçoso, não faria sentido, não teria lógica não buscar a evolução, porque ele só estaria prolongando essa dor. Então, buscando refletir sobre o que a doutrina traz, sobre os ensinamentos de Jesus mesmo, o caminho mais rápido, aliás, o único caminho, são os ensinamentos do Mestre, é o amor, é a caridade, e principalmente o bom combate, que é quando a gente olha para dentro de nós mesmos e vamos com força combater aqueles males que temos em nós. Porque a gente consegue enxergar com facilidade o mal no próximo, mas em nós é um trabalho mais duro. Então, se a gente não gosta de viver um mundo de dor e sofrimento, que possamos buscar nos melhorar, mas também ajudar o próximo, para que todos melhorando a gente possa continuar nesse mundo, mas transformá-lo num mundo de alegrias. Bom, vamos continuar a leitura. Os espíritos não poderiam encarnar-se só uma vez num mesmo globo, a passar suas diferentes esferas? Esta opinião seria admissível se todos os homens que estivessem na Terra estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças existentes entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, revelam os graus que têm de percorrer. A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil. Ora, qual seria a finalidade das encarnações efêmeras, das crianças que morrem com pouca idade? Bom, quando a gente lança o olhar para o mundo espiritual, vemos que a vida na Terra, aqui encarnados, não poderia nem ser chegada a considerar uma vida em si, porque é um tempo tão curto, tão passageiro. Nosso espírito, longe da perfeição, é tão limitado aqui na Terra, pelas sensações físicas, pelas dificuldades ao redor, que se a gente parar para refletir, vida mesmo é lá no plano espiritual. Mas para que nós possamos alcançar isso, alcançar essa alegria, devemos sim
combater o bom combate, que é buscar melhorar a nós mesmos. Aí está a justiça divina. Porque quando nós vibramos raiva, rancor, ódio, o que vai voltar para nós é raiva, rancor, ódio, mais lições para que a gente possa um dia aprender e fazer diferente. Por isso devemos sempre tomar cuidado com o que falamos e com o que pensamos. Porque pouco adianta falar bem, falar coisas boas, se nosso pensamento, que é o maior poder construtivo que nós temos, ainda vibrar o mal. As dores, as dificuldades que nós passamos são apenas um reflexo daquilo que nós fizemos. Então, para que a gente possa sair dessa sintonia, devemos entender que erramos, ainda erraremos, mas que precisamos buscar então essa reforma para que no futuro, nessa ainda, se a gente se esforçar em outras encarnações, as coisas boas possam chegar até nós. E vendo esse avanço, a gente possa perceber o quanto a gente progrediu e ter a humildade com esse avanço de saber que ainda tem muito para se fazer. E a doutrina vem trazer isso para a gente há mais ou menos 150 anos. Jesus já vinha falar isso há milênios atrás. Sócrates já falou também. Muitos outros grandes profetas já passaram na Terra nos ensinando sobre o amor. Mas há 150 anos a doutrina veio falar às claras com nós. Então temos aí uma oportunidade de ouro realmente para aproveitar essa encarnação. E estaremos muito arrependidos quando chegarmos do lado de lá, se não tivermos feito um pouco mais do que o mínimo. Porque a doutrina ela é muito mais do que uma muleta para aqueles espíritos que erram. Ela é uma oportunidade divina para se conhecer e ir além. Então que nós possamos usar os conhecimentos e colocá-los em prática para que no futuro nós possamos começar a caminhar somente para frente. Teriam sofrido sem qualquer proveito. Voltando a falar sobre as crianças que morrem com pouca idade. Nem para elas, nem para os outros. Deus, cujas leis são todas soberanas e sábias, nada faz de inútil. Pelas reencarnações no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se ponham de novo em contato, tendo assim ocasião de reparar as suas faltas recíprocas, e tendo em conta as suas relações anteriores. Quis ainda fundar sobre uma base espiritual os laços da família, apoiando numa lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Nesse caso da família, muitas vezes encontramos nosso lar e, estudando a doutrina, nós sabemos o porquê de encontrarmos, às vezes, espíritos que a gente não se dá bem. E devemos ter por base saber que a gente deve se reconciliar com esse espírito. Tanto aprender com ele, quanto ensinar aquilo que a gente pode. Mas se a gente parar para pensar, Deus não é misericordioso, porque além dele colocar na nossa casa alguém que muitas vezes a gente se dá mal, ele dá a oportunidade de se dar bem com essa pessoa no futuro e ainda criar um laço espiritual divino. Porque no futuro esses espíritos, quando menos endurecidos e já perdoados entre si, serão grandes amigos espirituais que, independente da sua morada física em próximas encarnações, no plano espiritual vão voltar a se encontrar em luz. Assim como o globo inteiro vai passar por esse grau evolutivo das pessoas se perdoarem, o que a gente vibra hoje muito é o rancor, é o medo do próximo, porque isso são coisas provenientes do mundo em que nós estamos. E a gente ouve muito falar de transição planetária, de mundo de regeneração, mas uma coisa que eu reparo é que nós olhamos isso como se fosse o futuro. No futuro o mundo vai ser bonito, vai ser bom. Mas os espíritos que estarão aqui no futuro vão ser os que tiverem construído esse futuro agora. Por isso nós devemos parar de somente olhar para frente e olhar para dentro de nós e percebemos que nós somos esses construtores do futuro. Além de estarmos dentro de uma religião cristã, estamos numa doutrina que ensina isso para a gente, que lança a visão do mundo espiritual. Então nós devemos buscar aproveitar essa parte para poder dar o nosso melhor. Porque, como já dito antes, não fazer o mal não é o suficiente. Devemos fazer o bem e ir além também. Assim como devemos fazer no nosso lar, né, toda semana, um dia da semana, escolher um horário para fazer o Evangelho no lar, faz uma oração inicial, como nós fizemos, uma leitura de um trecho do Evangelho, comenta sobre o que entendeu e, no final, faz uma prece. Né? E a prece que eu escolhi é uma prece da oração de Francisco de Assis, que todo mundo deve conhecer,
e que eu acho que essa oração, ela sintetiza bem o que um espírito evoluído pode fazer, deve fazer, né? Então, para mim, é como uma meta a ser seguida, né? Então, vou pedir para todo mundo fechar os olhos, se conectar novamente, e vamos fazer essa oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus.